E aí, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, canal Vascaínos por Amor, sejam bem-vindos. Quem puder compartilhar, se inscrever, curtir, para ajudar aí o nosso canal a chegar em mais vascaínos, né? Bom, comente aí também o que vocês estão achando do conteúdo. Galera, pensei um pouco antes de colocar esse vídeo, antes de fazer esse vídeo, pelo grau de animação para o jogo de amanhã, né? Ou para o jogo de hoje. Quem estiver vendo esse vídeo já no domingo, o jogo de hoje. 4 horas da tarde, Globo, né? Para todo o Brasil, todo o Rio, acho que muitos lugares devem passar o jogo. E vamos lá, galera. O Vasco da Gama, com os jogos da rodada já iniciados, né? Já nós caímos para 12º lugar com 7 pontos, enquanto o Palmeiras permanece em segundo lugar com 13 pontos, tá? Assim, o que esperar de um jogo, Palmeiras poupou alguns jogadores contra o Ceará na Copa do Brasil, venceu o jogo, Palmeiras vem de várias vitórias fora de casa, tudo bem que perdeu do Bahia, jogando em São Paulo, mas para quem viu o jogo, o Palmeiras fez um excelente jogo, merecia ter vencido, naquele mais ou menos guardando as devidas proporções, como foi Vasco Cruzeiro, onde o Vasco fez um bom jogo, mereceu ganhar o jogo, no final tomou um gol, perdeu o jogo. O do Palmeiras até foi um pouco mais para o final o jogo, foi quase acabando, não deu muito tempo de reação. Eu coloquei mais cedo um short com os relacionados para o jogo. Pelo que eu tenho acompanhado aí, é muito provável que o Felipe mantenha a mesma escalação dos últimos jogos, talvez trocando o Jair pelo Tietê, é o que alguns estão falando. Então o Vasco viria com Léo Jardim, PH, João Vitor, Lucas Freitas, Piton, Hugo Moura, Jair ou Tietê, parece que essa é a dúvida do Pedrinho, segundo aí os veículos de comunicação. Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verrete. Eu, sinceramente, acho muito temerário o Vasco entrar com esse time, depois do jogo que fez na quinta-feira, provavelmente com a confiança baixa, time cansado. E aí, eu sou muito a favor do time titular no Brasileiro, sou a favor. Para mim, a prioridade é o Brasileiro, como eu sempre falo aqui nos vídeos, porque o Brasileiro tem rebaixamento. A Copa do Brasil tem dinheiro, sim. Sul-Americana da Libertadores, sim. Mas eu não quero mais ver o Vasco na Série B. Então eu sempre me preocupo com o Campeonato Brasileiro. Não sei se esse time vai ter força o suficiente para brigar contra o time do Palmeiras. Eu colocaria um time mais brigador, de repente tiraria um atacante, colocaria o Cocão junto ali com o Tietê, com o Hugo Moura, com o Coutinho, deixava um time mais ajustado, mais armado. Esses 3 atacantes, na minha opinião, não deu certo nem contra o Operário, imagina contra o Palmeiras, né? A não ser que jogue com aquela disposição que jogou contra o rival. Mesmo assim, no primeiro tempo. Segundo tempo, o time morreu. E aí o rival teve aquela série de várias chances, e o Léo Jardim salvou. Provável Palmeiras, tá, pessoal? Peguei aqui rapidamente. Palmeiras tem um elenco muito grande, muito bom. Então a gente não consegue dar uma escalação, porque o Abel pode muito bem mexer suas peças e manter a qualidade do time. O que eu procurei é o Everson, Guiai, não sei se é esse o nome, me desculpe, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez, Emiliano Martinez, Richard Rios, Felipe Anderson, Estevão. Aí ou Paulinho, ou Facundo Torres, ou Vitor Roque, ou Flaco Lopes. Quer dizer, time, você pode brincar com as peças e ainda teve gente que descansou no meio da semana. Quer dizer, os caras vão vir voando para cima do Vasco. Eu fiz um pequeno resumo aqui, gente. O Vasco não vence no Brasileiro, não vence há 5 jogos, juntando Copa do Brasil, Sul-Americano e Brasileiro. E assim, cara, galera, o que eu anotei aqui, para vocês verem o abismo, a diferença financeira entre os clubes, né? Quais são os clubes aí que o Vasco não vence há muito tempo? Palmeiras e o nosso rival.
Para vocês verem, o Vasco, a última vitória do Vasco contra o Palmeiras, alguém lembra? Coloca aí nos comentários. De cabeça, eu não lembrava. Foi em 2015. 2015, o Vasco jogou como visitante, ganhou com aquele gol do Nenê, do Rafael Silva. Se eu não me engano, eu sei que o Nenê fez gol. O Rafael Silva, eu acredito que tenha feito também. Depois, gente, foram 12 jogos. O Vasco não sabe o que é ganhar do Palmeiras há 12 jogos. Seja Maracanã, seja São Januário ou seja em São Paulo. Isso é uma diferença absurda, técnica, entre os times. Ano passado, o Vasco fez um jogo duro contra o Palmeiras, fez. O Vasco perdeu de bobeira, perdeu. Aquela bola boba do Ryan, que ele tentou recuar, o atacante do Palmeiras pegou e fez o gol. Foi um jogo igual. Mas o Vasco não ganha 12 jogos. São 4 empates e 8 derrotas. E o Palmeiras vem vencendo fora de casa. Venceu o Ceará, como eu falei. Venceu o Fortaleza. Na Libertadores tem vencido jogos fora de casa. Ganhou até do Bolívar, lá na altitude. Então, assim, o Abel está conseguindo organizar o time novamente, com as peças que tem, mesclando. E o Vasco está nesse pique aí. E joga domingo. Depois, no meio da semana, vai a Venezuela jogar com o Porto Cabello. Depois pega o Vitória no final de semana fora de casa. Esse time, esse grupo aí que foi escalado é para esses 3 jogos. Depois, se eu não me engano, o Vasco ainda pega o Lanús fora de casa. A sequência acho que de 4 ou 5 jogos fora. 4 jogos fora. E depois, se eu não me engano, pega o Fortaleza aqui em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Mas, galera, assim, todo mundo que me conhece das lives, lá que eu participo com o Thiago, do canal Vasco Família, quem puder até se inscrever lá, dá uma força pro Thiagão lá, Vasco Família, o Thiagão me ajuda muito. Eu sempre falei que a prioridade do Vasco tem que ser o Campeonato Brasileiro. Agora, vamos ver como vai ser amanhã. Vamos tentar jogar bem, tentar fazer uma vitória, porque pelo menos se o Vasco perde amanhã e perde para o Vitória, a gente vai ficar ou na zona do rebaixamento ou muito próximo da zona do rebaixamento. E aí, meus amigos, entrou nessa zona, é pauleira para sair. Até hoje não tem técnico, né? Não foi definido. De repente pode ser que após o jogo do Palmeiras tenha alguma novidade, mas a princípio nada. É isso aí, galera. Não vou dar o meu palpite não, eu estou um pouco desanimado. Só espero que o Vasco faça um jogo digno, um jogo competitivo, para que possa pelo menos deixar um pouco de alívio aí pra gente e uma esperança, porque tá complicado de ter uma esperança. Em Brasília, ano passado, o Vasco fez um bom jogo. Vamos ver se a gente consegue repetir esse bom jogo e dessa vez vencer. Galera, um abraço. Peço aí para realmente quem puder se inscrever, dar o like, curtir aí, tá? Ativa o sininho. Obrigado aí. Um grande abraço.